Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Francisco Domingos e você está no podcast Educação em Destaque. É o seu programa semanal que trata sobre educação e outros assuntos também, produzido aqui direto de Brasília. O podcast Educação em Destaque é uma produção de Destaque 61, assessoria e consultoria, e tem o apoio das seguintes entidades. Nós contamos com o apoio do ATENS, Sindicato Nacional, Sindicato Nacional dos Técnicos de Nível Superior das IFES. Temos também o apoio do PROIFES Federação, a Federação de Sindicato de Professores e Professoras de Instituições Federais de Ensino Superior e de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. Temos ainda o apoio do SIMPRO-DF, o Sindicato dos Professores da Rede Pública do Distrito Federal. Temos também o apoio do SIMPROEP, o Sindicato dos Professores da Rede Privada aqui do Distrito Federal. Temos o apoio da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação. O apoio da CONTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Estabelecimento de Ensino. Temos ainda o apoio da Clínica Saberes Neuropsico. Então, são esses os apoiadores do podcast Educação em Destaque, esse programa semanal que, como eu disse, é produzido aqui em Brasília e que trata sobre educação, mas agora também começamos a trazer outros assuntos. Se bem que o assunto que a gente vai trabalhar hoje, ele não está muito longe da nossa área de atuação, porque ele interfere na vida de todos os servidores. Estou falando da PEC 38, é isso mesmo, a PEC 38 que começou a tramitar lá na Câmara dos Deputados e ela diz respeito à reforma administrativa. E para tratar desse assunto, hoje eu recebo aqui dois convidados, porque nos próximos dois programas, esse aqui e o próximo, a gente vai tratar exclusivamente sobre reforma administrativa. Então, hoje nós recebemos o presidente do PROIFES Federação, professor Francisco Wellington, que é professor de Economia da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E temos também a presença do Vladimir Nepomuceno, que é assessor de entidades sindicais e é um dos responsáveis ali pela VN1, assessoria e consultoria. Então, esses são os nossos convidados para a gente bater um papo aqui hoje e no próximo programa, tratando sobre reforma administrativa. Vladimir Nepomuceno, muito obrigado pela presença, mais uma vez aqui no podcast Educação em Destaque. Francisco, eu que agradeço pelo convite, pela oportunidade da gente voltar a tocar nesse assunto que ainda está muito em voga. Professor Francisco Wellington, obrigado mais uma vez pela presença aqui no podcast Educação em Destaque para discutir reforma administrativa. Eu que agradeço, inclusive, meu caro, essa questão da reforma administrativa, mesmo que agora não aconteça, ela já tem o pressuposto de que esse pessoal que está tentando passar agora vai tentar novamente. Não no ano eleitoral, talvez no primeiro ano de governo, mas que vai voltar à baila, vai, é por isso que é importante que todos saibam o conteúdo dela. Pois é, e eu vou começar então aqui questionando o Vladimir Nepomuceno para ele falar para a gente assim, mais ou menos rápido aí um pouco sobre a história dessas propostas de reforma. A gente tem a PEC 38, então o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, apresentou um texto à Câmara dos Deputados ali, que tem número, foi protocolada, teve as 171 assinaturas necessárias para tramitar como PEC, então nós temos a PEC 38. Vladimir, a PEC 38, mas fala das que chegaram na Câmara antes dela para discutir o mesmo assunto, reforma administrativa. Bom, eu vou inverter um pouquinho. Fica à vontade. O que o professor Francisco Wellington falou é o que vai acontecer, que é repetição do que já aconteceu. Por quê? Nós, voltando no tempo, nós estamos enfrentando uma disputa que começou na Constituinte, onde nós fomos vencedores quando aprovou-se uma Constituição considerada uma das mais evoluídas, mais progressistas do mundo, onde o próprio presidente do Congresso Constituinte, Ulisses Guimarães, chamou de cidadã, porque ela não resolveu os problemas, mas ela deu os pilares para a construção daquilo que poderia caminhar na direção de um estado do bem-estar social. Nós conseguimos, na nossa Constituição, coisa que muitos países desenvolvidos não têm, um capítulo exclusivo para a educação, um capítulo exclusivo para a saúde, um rol de direitos dos trabalhadores e direitos da sociedade devidamente organizadas em capítulos na Constituição. E, a partir dali, nós começamos a construir algumas coisas, como, por exemplo, o regime jurídico único dos servidores federais. Um regime jurídico único para cada estado e para cada município, também para os seus servidores públicos.
chamado servidor concursado estatutário. Então, um regime jurídico único em cada esfera de governo, em cada unidade da federação. E, a partir disso, estruturação de carreira, garantia de direitos, mas um processo que começou a partir da Constituição, tanto que o Estatuto dos Servidores Federais é de 1990, 2 anos após a promulgação da Constituição. E por que eu falo em disputa? Porque quem perdeu na Constituinte, desde o momento em que foi promulgada a Constituição, iniciou um processo de combate àquilo que nós tínhamos aprovado. E eu repito, nós não resolvemos o problema, nós aprovamos os pilares. Botamos na Constituição os capítulos que nos interessavam e os pontos fundamentais para, a partir dali, erguer um processo de respeito e atuação com foco no bem-estar da população como um todo. Só que nós tínhamos uma coisa que muita gente não comenta ainda hoje. Nós conseguimos aprovar tudo tendo 30% do Congresso ao nosso lado. E como é que nós conseguimos isso? Nós tínhamos mobilização do movimento sindical, movimento estudantil, movimento comunitário, estávamos saindo de uma ditadura militar de 21 anos com uma sede de democracia, com uma sede de direitos. Isso nos fez ser vitoriosos na Constituinte. Passado isso, a direita se reorganiza, tanto é que o primeiro presidente eleito na eleição de 89, o ano seguinte à Constituinte, é eleito com um mote de caça aos marajás, ou seja, combate a quem? Aos servidores públicos, combate ao serviço público. E um dos primeiros atos deles foi montar uma estrutura que foi a ruína do serviço público possível. Aliás, Vladimir, para quem está nos acompanhando, vou até fazer uma propaganda aqui. O Globoplay acabou de lançar aí uma série chamada O Caçador de Marajás, que conta a trajetória do Fernando Collor, e vale muito a pena assistir. Se você não assistiu ainda, vale muito a pena, porque mostra exatamente como se dá esse fenômeno, como se cria esse fenômeno do Fernando Collor, e essa ação dele que é como que ele aparece politicamente, que é dizendo combater marajás em Alagoas. Imagina, a figura do marajá, que, como quem sabe aqui, é a imagem do rico, absurdamente rico ali do Oriente, né? Ele cria essa imagem, a mídia brasileira se apropria, faz do Collor esse fenômeno que ganha a presidência da República em 89, e o resto é história. Então veja essa série que ajuda a explicar isso aqui que o Vladimir aponta pra gente. A única coisa que a série não fala é que um dos maiores patrocinadores dessa ascensão de Fernando Collor de Mello eram os donos da Globoplay, da TV Globo, do Grupo Globo. Exatamente. Mas, enfim, e a partir dali, a ideia era fazer uma série de reformas na administração pública, tanto na estrutura da administração, quanto nas políticas públicas e, por consequência, no quadro de quem trabalhava no serviço público. Só que Collor botou os pés pelas mãos, acabou não terminando seu mandato, e aí veio uma reorganização das forças conservadoras, onde o combinado com Itamar Franco era não mexa em nada enquanto a gente se organiza. Foi feito alguma coisa durante o período de Itamar Franco? Foi, mas o que vinha a ser feito depois no governo de Fernando Henrique Cardoso é que era o mais importante, que foi o que acabou se transformando na Emenda Constitucional 19. Então, algumas coisas muito importantes para quem queria desfazer o que nós construímos a partir da Constituinte foram feitas naquele período. E, pegando o que diz o próprio deputado Pedro Paulo hoje, esta proposta, que ganhou o número de 38, é a continuação da Emenda Constitucional 19. Por isso que eu chamo a atenção para o que o professor Francisco Wellington colocou. Virão mais coisas depois. Consigam ou não aprovar alguma coisa que está na PEC 38, eles voltarão para ir adiante. E aí, uma ligação fácil das pessoas perceberem. Por exemplo, foi no governo Fernando Henrique que criou-se a figura de dar serviços públicos através de organizações sociais, a introdução da organização social, a introdução de organizações não governamentais na administração pública, a permissão para entidades filantrópicas assumirem serviços públicos, principalmente na área social, saúde, educação, assistência, onde o dinheiro público continuava sendo dado para o exercício da administração pública naquelas áreas, só que era repassado através dessas instituições, não só para o setor privado, mas para fomentar instituições com outras mentalidades de administração pública.
Então, a gente tem hoje aproximadamente 60% dos municípios do estado de São Paulo praticamente sem nenhum servidor público municipal, tanto na saúde quanto na educação. Mais da metade das escolas de ensino fundamental no Brasil tem professores temporários. Isso quando a escola inteira não está entregue a uma organização não governamental. Vão ser vitoriosos na íntegra se essa proposta for aprovada? Não acredito. Então, por isso eu acho que nós vamos permanecer atentos, porque se essa proposta seguir tramitação, e nós esperamos que não siga, porque cada dia que passa estamos mais perto de um ano eleitoral, e a gente vai falar isso daqui a pouco, então é possível que eles não consigam nem que tramite até o fim. Mas se tramitar e não aprovar tudo, eles vão continuar para 2027. Não por acaso os conservadores trabalham para ter uma bancada maior no Senado, onde eles não têm tanta folga na correlação de forças, mantendo a correlação de forças que já é favorável a eles na Câmara. Então, é permanecer o tempo todo atento, porque vem mais coisas, seguindo o que foi feito desde a década de 80. E eu fecharia dizendo o seguinte: somos contra a reforma administrativa? Não, porque a administração precisa permanentemente se atualizar. Mas eu preferia a reforma administrativa de 1930, que criou a figura do servidor público e criou a instituição do concurso público. Ou seja, vai 95 anos já de história. Nós não conseguimos concluir o processo e já querem desmontar. Professor Francisco Wellington, então, do ponto de vista mais político, a gente observa que sempre que há uma discussão sobre reforma administrativa, os textos que já tramitaram, e a gente tem o exemplo, por exemplo, da PEC 32, que foi discutida na Câmara, mas chegou até a ser aprovada na comissão especial, mas hoje ela repousa numa gaveta qualquer lá da Câmara, podendo, inclusive, ser resgatada em algum momento para servir de cavalo de Troia para esse texto aí da PEC 38. Mas, enfim, do ponto de vista político, o que você acha que motiva essas reformas? Uma das coisas que a gente sabe que está sempre presente é a questão do concurso público. É, tanto quanto possível, acabar com o ingresso no serviço público por meio de concursos. Então, na sua leitura, na leitura da entidade que você representa, qual é essa intenção de quem pensa essas reformas, tendo como princípio o fim do ingresso por meio de concurso? Bom, eu vou aqui tentar acompanhar o raciocínio de Vladimir, que é muito bom. Eu acho que, primeiro, viu, Vladimir, eu evito colocar o termo reforma. Porque quando a gente pressupõe uma reforma, quando a gente quer uma reforma, a gente pega o que está lá e vai melhorando. Eu nunca vi uma reforma para piorar, né? A gente vai melhorando. No caso aí, é um desmonte mesmo. Bem claro, você falou da década de 30. Eu acho que nesse período de Fernando Henrique Cardoso, com a adoção do tripé macroeconômico, criou as bases econômicas para você fazer toda a movimentação para diminuir o tamanho do Estado. Isso não mudou, até hoje ela está vigendo aí. Então, a política macroeconômica dá isso. Na esfera das universidades, nós tivemos o Futuris, né? Sim. Que foi exatamente uma tentativa por dentro de você colocar o serviço privado como protagonista nas universidades. Ocorre a mesma coisa agora e, infelizmente, a gente tem que dizer que esse é um processo irreversível do ponto de vista do ganho. Eles querem controle e poder. Ontem eu estava vendo um pequeno réus do governador de Minas Gerais, né? Que para mim é o exemplo mais acabado desse tipo de reacionarismo que quer destruir o Estado. Ele dizendo ele se vangloriando de que as escolas públicas de Minas Gerais melhoraram porque ele colocou a iniciativa privada para gerir essas escolas públicas. Olha o raciocínio. Então, se você coloca o serviço público, federal, estadual e municipal, sob controle privado, o poder dessas elites reacionárias e conservadoras aumenta, porque ele passa a ter o controle, né? Ele passa a definir, inclusive, como é que ele vai estruturar isso, porque o controle, o Vladimir vai falar mais, o controle exercido lá na base, lá na prefeitura, ele passa a ser gigantesco, embora o prefeito perca o poder, que é uma contradição, né? Na cabeça do prefeito, pode ser que ele vá ter mais poder com relação ao servidor público. Mas, do ponto de vista mais geral, e o Vladimir vai falar, ele vai perder poder. Então, esse jogo político, para mim, ele se resume a controle e poder. Tá, e aí, para aproveitar ainda que você está com a fala, com relação à PEC 32, a gente sabe que houve ela avançou bastante lá na Câmara. No entanto, a organização dos trabalhadores, o movimento sindical ali muito atuante, conseguiu fazer com que aquele texto não chegasse a ser votado em plenário. Como eu disse,
Ele repousa hoje numa gaveta lá da Câmara dos Deputados. Então, eu gostaria que você falasse sobre essa atuação das entidades sindicais no sentido de barrar aquele texto e de que forma isso pode servir de exemplo para a PEC 38. Eu acho assim, que naquela época, foi 2022, né? Naquela época, a gente estava vivendo um momento um pouco diferente do que nós estamos vivendo agora, né? O ataque da extrema-direita agora é mais poderoso, por mais contraditório que possa parecer. Eles estavam no poder. Mas eles não conseguiram fazer essa articulação maior com as forças reacionárias. Nesse momento, o que está trincando essa proposta deles é a própria falta de organização deles. Porque eles apresentam propostas absolutamente ridículas, como essa do Derrite, e aí você vai... a população vai pressionando e aí ele perde força no embalo, porque a percepção que eu tinha, Vladimir, é que essa proposta do Pedro Paulo era um rolo compressor. E, aliás, quando foi colocada dessa forma. As entidades eram chamadas para uma audiência pública com milhares de servidores com direito a 3 minutos de fala. Isso não é audiência pública. Isso é um circo montado para que ele possa dizer depois, como ele diz aí no relatório, que convocou, que fez não sei quantas reuniões. Claro que isso aí é só discurso. Então, como ele... E não aproveitou nada do que as entidades falaram. Nada, absolutamente nada. Aliás, os promotores, você já falou várias vezes quem são, né? Então, assim, não conseguiu avançar por incompetência mesmo, inclusive do nosso querido Hugo Mota, né? Que ali é um dos presidentes mais incompetentes que eu já vi na história da presidência da Câmara de Deputados. Felizmente, nós temos isso. E as entidades, elas realmente se organizaram para resistência, né? Fizeram uma coisa correta. A manifestação que teve aqui em Brasília foi muito boa, do ponto de vista de representatividade, porque a gente não pode, sabe? Aí é uma ilusão querer colocar 100 mil pessoas aqui em Brasília. 90% dos sindicatos e servidores públicos municipais estão quebrados. Os estaduais também. Os federais estão um pouco melhor pela própria organização e estruturação deles. Mas o movimento sindical como um todo está quebrado. Então você não poderia pegar... porque as pessoas dizem, por que você não coloca muita gente na manifestação? Quem é que articula as manifestações da direita? O empresariado. Então é muito fácil você pegar ônibus, pagar passagem. E nós, trabalhadores, é na cota. É naquele miúdo. Então aquela manifestação, me parece que teve cerca de 10 mil pessoas. 20 mil pessoas. Foi muito importante para você mostrar, inclusive ao Hugo Mota, que ele não estava com essa bola toda, né? Que ele teria que ter um limite. E esse limite a gente estava apontando qual é. E uma observação, dia 29 de outubro, foi o dia da manifestação, estava agendado no plenário da Câmara dos Deputados uma solenidade em comemoração ao Dia do Servidor Público. Foi cancelada. Pois é. Assim como toda a agenda externa da Câmara foi cancelada para que ninguém entrasse na Câmara, porque tinha 20 mil pessoas lá fora. E é um escárnio, né, Bruno? Vamos lá. O cara... Dia do servidor público. Aí o cara faz uma proposta dela para destruir o serviço público. E destruir, por conseguinte, o trabalhador. Vladimir, o professor Wellington fez referência aqui ao grupo de trabalho que foi instituído pelo presidente da Câmara, Hugo Mota, sob a presidência do deputado Pedro Paulo, que é do PSD do Rio de Janeiro, para discutir, então, a construção de um texto chamado de reforma administrativa, que levou, então, a esse texto que depois foi protocolado com o número 38 dessa PEC. E aí o professor já falou ali de como se deu a participação. As entidades sindicais tinham ali um espaço exíguo para falar alguma coisa, enquanto que as entidades do mercado tinham todo o tempo necessário e possível. Você, inclusive, chegou a participar dessa discussão. Eu gostaria que você falasse um pouco para quem está nos acompanhando como que se deu esse processo, por que a participação das entidades foi tão inexpressiva do ponto de vista da organização dos trabalhos, o que resultou daquilo ali, porque aconteceu até uma comissão geral lá no plenário da Câmara, onde o Pedro Paulo não apresentou o relatório. Então, deputados que fizeram parte do grupo de trabalho dizem que não conheciam o texto que foi protocolado como PEC. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a construção desse texto. Não, o texto, bem objetivamente, o texto já chegou pronto. As contribuições ao texto, 100% são de instituições privadas, e aí nós temos 2 segmentos. Um é o empresarial em todas as suas representações, as confederações, comércio, indústria,
serviços, transporte, todas as grandes confederações do setor privado, e pela primeira vez, com o nome aparecendo, não quer dizer que não tenha participado das vezes anteriores, a Confederação Nacional das Entidades do Mercado Financeiro, que no momento o presidente era nada mais, nada menos que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. E não por acaso também as audiências públicas foram montadas por segmentos. Ouvir as entidades, ouvir a academia, aí um parênteses, academia, pinçados a dedos, porque das universidades públicas, praticamente ninguém. Mas, enfim, e aí quando chegou a vez das corporações, o deputado Pedro Paulo teve a pachorra de chamar, porque ali todo mundo era contribuinte. Chamou Rodrigo Maia, presidente da Confederação Nacional do Mercado Financeiro, para sair do plenário, de onde todos falavam, e sentar-se à mesa ao lado dele. E o tempo de fala foi o tempo de 4 ou 5 entidades sindicais. E o cronômetro meio que andou mais devagar também naquela história. Quando chega na comissão geral, e aí, para quem não sabe, comissão geral é uma audiência pública gigante. Ao invés de ser na sala das comissões, é no plenário da Câmara. E quem dirige não é o presidente de nenhuma comissão, é o presidente da Câmara. Mas é uma audiência pública no plenário com mais gente, com maior peso político e representatividade. O que foi feito? 3 minutos para quem estava lá. Eu era um dos oradores, inclusive. E ali, mais uma vez, o deputado Pedro Paulo repetiu aquilo que ele vem dizendo até hoje, desde o dia que foi anunciado que ia ser instalado o GT, não mudou nada, e ele literalmente coloca verdades que nunca se confirmaram. Ele fala em 200 contribuições de diversas entidades. Pois muito bem, eu fui lá buscar na Câmara quantas? 26. Teve mais alguma coisa? Teve 7 entregues durante as audiências públicas. Dali, nada foi aproveitado no texto. Agora, do que está na proposta do Banco Mundial, das confederações do setor privado, do mercado financeiro e de algumas instituições de estudiosos que, inclusive, ajudaram na redação da PEC 32, essas foram todas aprovadas. Ou seja, o texto já veio pronto, montou-se um circo como se fosse dar um ar de democracia. Não, eu ouvi os servidores, eu ouvi a sociedade, eu ouvi a academia, eu ouvi os empresários, eu ouvi a administração pública. Foi assim, convidaram uma pessoa para representar todos os secretários de administração dos estados, convidaram uma outra pessoa para representar os municipais. Tudo bem, eles têm sua representação, mas são mais de 5 mil municípios, não houve um fórum para discutir o assunto e levar a proposta, e fingiram que ouviram as entidades sindicais. E na Câmara, uma coisa que é muito ruim, porque a vigília em cima do servidor público, quando ele tem um pequeno espaço de fala, é tão grande que na comissão geral, o presidente Hugo Mota, quando o cronômetro marcava 3 minutos, não importa o que a pessoa está falando, se ela está concluindo uma frase, era dito apenas o seguinte: por favor, próximo orador, era quase que uma produção em série. Não havia, assim, do ponto de vista de quem estava na mesa, a preocupação sequer em prestar atenção no que os oradores estavam dizendo. Era pro forma. Aquilo ali, de forma, aconteceu, de conteúdo, não. Era um ritual, na verdade, Sim, né? Era. Professor Francisco Wellington, do ponto de vista do movimento sindical docente e da entidade que você representa, o Proifes Federação, o que vocês analisaram no texto da PEC 38 que impacta diretamente aos professores e que, portanto, isso motiva a que se resista à tramitação e aprovação desse texto? Olha, no caso das universidades e institutos federais, são 2 aspectos que eu colocaria como centrais para a gente não... Seriam necessários vários programas para a gente fazer isso, mas eu vou tentar sintetizar aqui. Você está destruindo a instituição por dentro, privatizando ela por dentro, parece até um chavão, né? Privatização das universidades como mero discurso. Não. Inclusive já está sendo feito, né? A questão dos serviços que são prestados hoje pelas universidades e institutos federais, boa parte deles é do setor privado, né? Que abocanha um bom valor
pelo preço unitário de cada trabalhador. Explora o trabalhador e a gente paga a empresa privada para fazer uma série de serviços dentro das universidades. Além das ONG, das várias entidades que estão já permeando dentro dessas estruturas. Isso é um aspecto. Essa PEC 38 ela acelera esse processo de privatização. Do ponto de vista de relações de trabalho, que é o que interessa ao docente, ele, ao instituir as várias variáveis, sem ser redundante, que o Vladimir vai expor aqui, ele enfraquece a carreira acadêmica do professor. E, para mim, o fundamental nesse aspecto é isso. Porque, obviamente, que vem acompanhado da questão salarial. Mas você vai, uma estrutura fragilizada das universidades e institutos federais e uma carreira acadêmica que, depois que a gente conquistou, em 2011, ela vai ser simplesmente estraçalhada. Talvez o termo seja muito forte, mas é isso mesmo, você conquistou uma carreira acadêmica, hoje nós temos o Magistério Federal, o Magistério Superior, a carreira do EBTT, e simplesmente pode acabar. E acabar, inclusive, com o aval do governo federal. Né? Com esse elemento novo, o quinto elemento que vai entrar para controlar a política do governo. É uma coisa assim tão absurda que só num país que está nessa situação que nós estamos politicamente muito fragilizados, porque os ataques à democracia são permanentes, somente por isso é possível você pegar uma aberração dessa e transformar num elemento de debate. Porque em qualquer país sério, isso aí é uma piada pronta. Mas aqui no Brasil, a sempre se transforma numa piada macabra, eu diria. A coisa vira tragédia. Vladimir, um dos pontos que se discute bastante em relação a esse texto diz respeito à estabilidade. E o próprio Pedro Paulo, assim como o Hugo Mota, disse que não, que o texto não mexe com a estabilidade do servidor, que está... Imagina, não há que se discutir isso. Eu gostaria que você falasse como é que aparece essa questão no texto da PEC 38 e por que quem está nos acompanhando precisa se preocupar com a estabilidade no serviço público. Para a gente falar na estabilidade, a gente tem que voltar um pouquinho, de novo, à emenda constitucional 19 do governo Fernando Henrique. Por quê? Porque aquela emenda constitucional alterou o artigo 41 da Constituição e ali está escrito que o servidor estável pode ser demitido por insuficiência de desempenho. Condiciona apenas a existência de uma lei complementar que regulamente. Para quem quiser dar uma olhada, não precisa entender de direito, de leis, de nada. Basta abrir o texto constitucional e procurar. Artigo 41, parágrafo 1º, inciso 3º. Está claro, está em português fácil para todo mundo. O servidor estável pode perder o cargo nas seguintes condições. A primeira, a segunda e a terceira é essa. Por insuficiência de desempenho, e aí fala que depende de uma lei para regulamentar. O texto da Constituição, que se propõe a alterar agora, caminha nesse sentido quando, primeiro, todo servidor público, federal, estadual ou municipal, e é bom a gente ter claro, eu tenho viajado o Brasil inteiro e às vezes eu percebo que alguns municipais acham que a reforma é para federal, mas muitos já perceberam que ali não se trata de tentar tirar, aproveitando a COP que nós estamos passando agora, não se trata de derrubar algumas árvores, é toda a floresta da administração pública vai abaixo. Então, o servidor público passa por um processo de avaliação institucional e individual. Na parte individual, a avaliação de desempenho condiciona a possibilidade dele progredir na carreira. Se ele for bem avaliado, ele garante o direito de concorrer a uma vaga no degrau acima. Por quê? O modelo que eles propõem permite, inclusive, que as carreiras sejam organizadas de forma piramidal, onde na base você tem mais gente e no topo tem menos. Então, à medida que o servidor vai galgando algum degrau na sua estrutura, a chance de ter menos vaga do que servidor abaixo existe. Então, se de repente não tiver vaga, o fato de ser bem avaliado não garante a evolução na carreira, seja progressão ou promoção. Segunda coisa, isso vai interferir na remuneração desse servidor, porque é prometido ao servidor que for bem avaliado, no final do ano, ter a chance de um bônus, que não será pago a todos, e os que receberem, receberão em valores diferentes, não podendo haver coincidência de valores entre os servidores que ganharão esse bônus, que também será diferenciado entre
quem ocupa uma posição estratégica de quem não ocupa a posição estratégica. E aí, na avaliação, durante o período da carreira do servidor, pode-se sim, a partir da regulamentação, que não está nada difícil de ser feita, colocar em prática o que está no artigo 41 da Constituição, que é demissão por baixo desempenho. Então, tem todas as condições para começar a segregar servidores que não atinjam as metas, porque isso é muito importante nessa proposta, é a transposição da leitura privada para dentro da administração pública. Todo servidor, sem exceção, tem que atingir metas, tem que cumprir tarefas, tem que ser produtivista, não pode ser uma pessoa que tem uma visão ampla. E eu costumo dizer o seguinte, eu tenho 2 servidores do IBAMA trabalhando no meio da selva amazônica, combatendo garimpo criminoso, correndo risco de morte, inclusive. Como eu vou avaliar de forma individual um e outro? Como é que eu vou dar mais a um, menos a outro? E aquele que não for bem avaliado, de acordo com a chefia, que vai deter 60% da avaliação do servidor, e aí a relação entre o servidor e seu chefe é fundamental, e aí nós temos um problema sério, porque nós podemos, com essa proposta, ter indicações políticas para ocupar cargos chaves na administração. Basta aquele chefe ter o conhecimento de que aquele servidor fez greve, que aquele servidor questionava, que aquele servidor participa das atividades sindicais para ficar marcado e não ser bem avaliado nunca. Há uma chance dessa pessoa ser demitida? Com certeza. Por quê? Por baixo desempenho. Me permite uma parte? Claro. E na área da educação, eu sou professor, como é que vai mensurar a minha meta? Não, e no caso da saúde, como é que eu vou a meta de um médico? Pois é. Quer dizer, é uma coisa esdrúxula, gente. É uma coisa absurda e abjeta. Absurda e abjeta. Sim, sim. Bom, então, assim nós chegamos ao final do nosso primeiro bloco sobre esse assunto. A gente vai voltar semana que vem, retomando a partir desse ponto mesmo, dessa polêmica, como vai se dar essa questão da avaliação dos servidores. A gente vai falar, então, no próximo programa sobre a relação do governo federal com esse assunto, como é que ele está se colocando e como resistir, então, a essa tramitação, evitando que continue tramitando e evitando que, eventualmente, ela seja aprovada, o texto seja aprovado. Então, esse é o assunto do nosso próximo programa. Por enquanto, muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. Faz o seguinte, compartilhe o link desse programa nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. É fundamental para que mais gente tome conhecimento e assim a gente possa mobilizar muito mais gente para essa causa que é muito importante. E segue aí as redes sociais do programa Educação em Destaque. Então é isso, muito obrigado, até a próxima semana, um grande abraço, até lá.